Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou à procura. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Quero também mandar a paz do Senhor para a cidade de Salvador, estado da Bahia. Os irmãos que têm nos acompanhado. Para o Jefferson, para o Tiago, para a Carol. Quero mandar também um abraço para a Feira de Santana, interior da Bahia. Conceição de Jacuípe. Quero mandar um abraço também para Anderson Pinho. Se quiser contribuir também. Quero mandar um abraço para Anderson Pinho, que está lá em Portugal e que está torcendo pelo nosso trabalho que nós estamos fazendo em Vila Gustavo. A igreja Vila Gustavo está conhecida lá em Portugal, né? Glória a Deus. Se quiser abençoar, deixa Deus te usar, né? Amém? Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus e eu quero falar sobre não abuse da graça. Não abuse da graça. Atos capítulo 5, não vou orar porque o Fábio já orou por mim, vou pregar subordinado à oração do nosso irmão Fábio. Atos capítulo 5, a partir do verso 1 está escrito: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Pedro faz uma pergunta para ele. Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram e envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Versículo 7. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi por esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi isso mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Você pode dizer: não abuse da graça. Esse é um texto que está no Novo Testamento. E ele, por estar no Novo Testamento, ele traz um alerta para nós. Nós não devemos abusar da graça de Deus. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós voltamos os nossos olhos para o Antigo Testamento, automaticamente vem à nossa mente a lei. Olho por olho, dente por dente. Quando a Bíblia diz assim: honra teu pai e sua mãe, e seus dias se prolongará na face da terra, porque um filho que desonrava o pai e a mãe, que trazia vergonha, a sua sentença era morte, apedrejamento. E no Novo Testamento não tem mais como você matar alguém apedrejado. Mas um filho que não honra o pai e a mãe, os seus dias não se prolongam na face da terra. Por quê? Os conselhos dos pais são conselhos bons, e o filho que não segue o conselho dos pais, ele trilha por um caminho errôneo, que automaticamente está diante de uma grande possibilidade da sua vida ser abreviada. Olhamos para o Antigo Testamento, nós pensamos na lei. A pessoa que fosse pega no ato de adultério, ela teria que morrer.
Era a lei. Só que agora estamos na graça. Estamos agora no Novo Testamento, no Novo Pacto, na Nova Aliança. Há quem diga: será que a situação era mais complicada na época da lei? Ou será que a situação se tornou mais complicada na graça? E aí nós encontramos pessoas que vivem uma vida cristã de qualquer forma, e quando você vai conscientizá-la, ela diz: eu estou na graça. E estamos falando tanto da graça, que existe uma ideia de uma hipergraça, que pode se fazer qualquer coisa, pode se viver de qualquer maneira, porque agora nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. E esse texto que está no Novo Testamento, que aponta para a nova aliança, que aponta para a graça de Deus, mostra Deus atuando de uma forma terrível na vida desse casal. Esse casal não morre no tempo da lei, esse casal morre na graça. Percebemos que estamos diante de uma realidade, a possibilidade do homem se perder mesmo na graça de Deus, mesmo no tempo da graça de Deus. Mas talvez, se você perguntar para mim o que é graça, eu digo para você que não só o que é graça, mas também o que é misericórdia. Misericórdia é quando você não recebe o que você deveria. Todos nós, independentemente de idade, independentemente de posição social, independentemente do seu grau acadêmico, todos nós, sem exceção, a começar desse que vos fala, todos nós merecíamos o inferno. A condenação eterna é o que nós merecíamos. Apesar que o inferno não foi preparado nem para mim nem para você. O homem está entrando de gaiato no navio. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas todos nós merecíamos a condenação eterna. Mas a misericórdia do Senhor, ela nos livra de receber o que nós de fato merecíamos. Isso é misericórdia. É quando nós recebemos algo que nós não merecemos. A misericórdia é quando nos poupa, na verdade, daquilo que nós merecemos. Então a misericórdia é que Deus nos livrou do inferno na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E o que é graça? Graça é aquele filho que diz: pai, eu quero uma bicicleta de presente. Aí o pai chega para o filho e diz: tudo bem, no final do ano, se você for aprovado, eu vou te dar uma bicicleta de presente. E o ano se passa, os meses se passam, e chega no final do ano, o filho foi reprovado na escola. Ele perdeu o ano. Todo aquele ano foi jogado fora, ele perdeu. E na mente dele ele diz o quê? Não vou ganhar a bicicleta, porque eu pedi uma bicicleta ao meu pai, e o meu pai falou para mim que se eu passasse de ano, eu iria ganhar a bicicleta. Quando o filho chega em casa, o que é que ele encontra? Uma bicicleta. E por que ele ganhou aquela bicicleta? Graça. Você não merece a salvação. Eu não mereço a salvação. Nós não merecemos tamanha salvação. Mas a graça de Deus em Cristo, a graça de Deus manifestada em Cristo, nos deu tamanha salvação. Então, por que você é salvo? Porque você já leu a Bíblia toda 20 vezes? É bom. Lê mais uma. Mas é pela graça. Por que você é salvo? Porque você é um dos maiores evangelistas em São Paulo? Não. É pela graça. É porque eu oro muito? Continue orando. Mas é pela graça. Não há mérito para nós. Não há crédito para nós. É pela graça que nós somos salvos. Porque nós não merecemos essa salvação. Mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus alcançou vocês. Porque nós estamos aqui hoje, nessa noite, adorando a Deus pela graça. Tudo é pela graça. Nós não vivemos uma fé que oprime. Não vivemos uma fé opressora. Mas nós vivemos pela graça de Deus e desfrutando da sua misericórdia. Mas agora nós encontramos um casal, que esse casal estava vivendo um dos melhores momentos na vida da igreja
Estamos falando da igreja do primeiro século, por isso que o nome é igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Essa igreja estava de vento em polpa. O poder sobrenatural e a ação do Espírito Santo era perceptível, bem perceptível, ao ponto de quase você tocar nessa presença de Deus. Você consegue congregar em uma igreja assim? Agora os irmãos voluntariamente se dispuseram a cooperar para que possamos fazer um trabalho melhor, dar uma estrutura melhor para a igreja, atender os irmãos. E esses irmãos estavam vivendo isso. Eles estavam contribuindo com tudo que ele tinha, estavam depositando aos pés dos apóstolos. Aprendemos que esta igreja aqui, essa igreja, ela era a dona do dinheiro que possuía, não era o dinheiro que era dono da igreja. Os irmãos dessa igreja tinham poder sobre o dinheiro, mas o dinheiro não tinha poder sobre os irmãos dessa igreja. Eles estavam depositando aos pés dos apóstolos, estavam cooperando para a obra, para o trabalho, para o avanço, para suprir as necessidades. Mas tem um casal que eles pegaram uma propriedade e venderam essa propriedade, e chegou lá e depositou o valor. E ele disse que o valor que eles tinham depositado seria o valor na sua totalidade. E aqui vem a nossa primeira lição. Você não precisa viver uma vida cristã para agradar a ninguém. Não precisa viver uma vida cristã voltada para a aparência. Porque o pecado deles foi mentir ao Espírito Santo. Porque o terreno era deles. Eles poderiam dizer: vendi por 100, só quero dar 50. Pronto. Eu vendi por 100, só quero dar 10. Pronto. Sempre te vem trabalhando aqui a questão da contribuição financeira dos irmãos. Pastor, eu só posso dar 10%. Se você der 1%, é bênção de Deus. Você não precisa dar 10, nem 20, nem 30 para Deus te abençoar. A gente não prega isso aqui em Vila Gustavo. A nossa prioridade aqui não é grana. Se você tem a conta de água para pagar, paga a conta da água, paga a conta da luz. Você não precisa dar dinheiro na Igreja Batista em Vila Gustavo para Deus te abençoar, porque nós cremos que em Cristo você já é abençoado. Amém. E a gente crê que Deus supre. Mas eles mentiram ao Espírito Santo. Eles deram parte do valor e disse que deu tudo. Por quê? Porque eles queriam ir na mesma vibe que os irmãos estavam indo, porque a igreja estava dando. E ele falou: não, eu não posso ficar por baixo. Eu tenho que também estar surfando na mesma onda. Então eu vou dizer que dei o valor total. Eu vendi por tanto e dei. Por quê? Porque a aparência, a preocupação com a imagem, a preocupação com a reputação, a preocupação com sua vaidade pessoal, de dizer assim: eu só quero dar esse valor e pronto. Eles mentiram ao Espírito Santo. E às vezes nós mentimos para sair bem na fita. Quantas vezes em campanha de missões pergunta: quem vai adotar um missionário? Aí as pessoas levantam a mão, vai lá na frente, diz que vai adotar um missionário. Na semana seguinte já não lembra mais do missionário. Mas por quê? Porque queria mostrar que também ia adotar um missionário, porque todo mundo adotou um missionário. Então se eu não adotar um missionário, eu vou sair mal na fita. Então eu vou fazer um compromisso que eu sei que eu não posso cumprir esse compromisso. A gente não pode viver isso no reino. Você tem que ser quem é você. Você tem que ser você de fato. Quem é você? Mas eles olharam a dimensão que a igreja estava vivendo, falou: não, eu não posso ficar ruim na fita. Então eles mentiram ao Espírito Santo. Eles tentaram mostrar algo que eles não eram. E a gente não precisa viver isso. A gente tem que ser autênticos na nossa caminhada cristã. Não precisamos fazer um compromisso que vai gerar um prejuízo na sua vida particular. Porque você vai fazer um compromisso publicamente, mas depois você vai ser prejudicado. Não precisa você fazer isso. E eles mentiram ao Espírito Santo. E o que foi que aconteceu com eles? Eles morreram. Caiu morto.
Na graça. Não foi na lei, foi na graça. Eu aprendo com esse texto que talvez estejamos diante de pessoas que estão mortas espiritualmente, porque está vivendo a vida cristã de qualquer forma, porque ele diz assim: eu vivo pela graça, eu estou na graça, eu estou na graça. Com a licença da palavra, parece até que a graça é um comprimido, que o cara toma e diz: estou na graça. E vive a vida cristã de qualquer forma. Mas a Bíblia diz que, diante dessa ação de Deus na vida desse casal, o temor do Senhor se apoderou da igreja. O temor do Senhor tomou conta daquela igreja, porque viu Deus pesar a mão. A pior coisa na vida de uma igreja é Deus vir contra ela. Não é porque tem o nome igreja que Deus é a favor. Porque se for seguir essa linha, todo lugar que tem igreja, Deus está a favor. E a gente sabe que muitos colocam apenas igreja no nome, mas na sua vivência está totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós não devemos abusar da graça. Não abuse da graça de Deus. Você não precisa fazer nada para ser salvo, a não ser crer. Esse é o critério. Batismo não salva, tempo de igreja não salva. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. Só crer. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Não está escrito aquele que não crê e não for batizado. Aquele que não crê. Você só precisa crer na mensagem da cruz. E não é uma cruz vazia. Não é uma mensagem de uma cruz vazia. Aquela cruz vazia mostra que alguém morreu no meu e no seu lugar, e que ele foi crucificado no meu e no seu lugar. A igreja estava vivendo um momento maravilhoso. E Pedro pergunta para Ananias: como você permitiu que Satanás conduzisse você a fazer isso, enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Quando nós pecamos, nós prejudicamos esposa, prejudicamos filhos, prejudicamos ovelhas, prejudicamos pastor dentro da relação. Mas o primeiro a ser afetado quando eu peco é Deus. Por isso que você tem que pedir perdão a Deus, porque tudo começa com Ele. Eles mentiram para a igreja, mas perceba que Pedro não diz assim: você enganou a igreja. Pedro está dizendo: você enganou o Espírito Santo. Isso é terrível e é maravilhoso ao mesmo tempo. É terrível porque traz medo no coração, e é maravilhoso porque está dizendo para mim e para você: Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Podemos enganar o outro, mas a gente não engana a Deus. Não tem como enganarmos o Espírito Santo, porque Ele sabe de tudo e Ele sabe de todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, Ele sabe quem eu sou fora desse ambiente. O Espírito Santo de Deus, Ele sabe aonde eu passo a maior parte do meu tempo. O Espírito Santo de Deus, Ele sabe o que eu leio, o que eu acesso. Eu posso pôr uma senha no meu celular e você não pode descobrir a senha, mas o Espírito Santo, ele vai além da senha que está no meu celular. Não tem senha que bloqueie o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe da sua vida de uma forma clara, como a água de um rio transparente. O Espírito Santo sabe com quem você conversa, o que você conversa, aonde você anda, com quem você anda, e o que você acessa, e o que você está colocando dentro do seu coração. E se você vive essa vida cristã enganando, ou pensando que está enganando a igreja, você está mentindo não para o pastor. O pastor não está mentindo para a igreja, você está mentindo ao Espírito Santo. Porque Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. No lugar que o homem menos espera, Ele está lá.
O Espírito Santo. Porque esse casal fez um acordo nos bastidores, não fez um acordo claro diante da igreja. Eles projetaram escondido. Talvez ele falou: não, aqui ninguém vai ver, mas o Espírito Santo vê. O papel de um pastor não é controlar a vida dos membros, porque há um tempo atrás tinha que pedir permissão ao pastor para ir à praia. Eu fui pregar em uma igreja que na volta o irmão estava me dando carona, eu não tinha carro na época, e estavam cobrando do irmão, porque um irmão queria tomar o banho na praia, e 3 irmãos disseram que era pecado tomar banho na praia. E eu fiquei calado lá. Só que às vezes, no momento da conversa, você quer ficar calado, mas tem alguém lá que envolve você. E aí chegou para mim e perguntou: diga aí, pregador, pode ou não pode ir na praia? Eu digo: agora eu vou ter que escolher um lado, vou morrer aqui dentro desse carro. Porque a minha fé permite eu tomar banho na praia. E para você não ficar triste, eu não tomo banho na praia com paletó. Aí o irmão que queria ir à praia falou assim: meu irmão, Deus fez a piscina gigante, eu não posso tomar banho naquela piscina gigante? Então o papel do pastor não é dizer: vá à praia, não vá para lá, não vá para cá, não pregue à direita, não pregue à esquerda, porque isso aí é escravidão. O papel de um pastor é orientar a igreja, para que a igreja tenha maturidade cristã em saber fazer suas escolhas e tomar as suas decisões. Eu vou à praia, mas eu sei que na praia eu também sou um cristão. Eu vou ao cinema, mas eu sei que eu sou lá também, eu sou um cristão. Eu vou acessar as plataformas, mas eu sei que acessando as plataformas eu sou um cristão. Mas se eu faço tudo na contramão e saio bem na fita no domingo, você está mentindo ao Espírito Santo. Você não está mentindo para o pastor. O pastor não está mentindo para a igreja, está mentindo ao Espírito Santo, porque eles projetaram escondido, camuflado. Vamos aqui vender o terreno, chega lá na igreja, a gente vai dar o dinheiro, e os irmãos vão pensar que a gente deu o dinheiro todo, aí os irmãos vão ver que a gente ama a obra, os irmãos vão ver que a gente deu tudo, os irmãos vão dizer que a gente não está apegado ao dinheiro, porque os irmãos estão dando tudo que tem, então vamos mentir, beleza. Quando ele chega lá, porque você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu ao Espírito Santo. Na graça, morreu. Já na segunda oportunidade, eu não sei como é que está na sua versão, mas na minha versão parece que Pedro provoca, induz, dá aquela beliscada, porque ele diz assim: foi por esse valor, já falou o valor que o cara cá falou, já para fechar com chave de ouro. Foi por esse valor? Foi por esse valor. Aí está aos pés daquele que sepultar o seu marido e vai sepultar você também. Matou o casal. A Bíblia diz que o homem, quando casa, ele deixa pai e mãe e torna-se uma só carne. Só que a salvação é em dupla ou é individual? Você que é casado, você que está namorando, você que é namorado, você que é noivo, você que é casado, e agora eu falo como pessoas cristãs, casal cristão, namorado cristão. Se seu namorado ou sua namorada estabelecer algo que você sabe que vai ferir a santidade de Deus, diga não. Porque aqui um dos dois poderia dizer: está errado, mas os dois entraram em comum acordo. O casal decidiu fazer isso. É muito mais nobre uma mulher cristã santificar o marido que não é cristão, como diz a Escritura, do que um casal cristão entrar em comum acordo para fazer algo que vai ferir a santidade de Deus. Porque você é responsável pela sua vida espiritual. Você é responsável pelo altar de Deus que é você. O altar não é isso aqui. Isso aqui é uma plataforma. E essa plataforma é mais elevada por uma necessidade. Aquele que fala precisa ser visto por todos. Não há superioridade aqui nesse lugar. Mas a sua vida é um altar. E às vezes queremos que o fogo caia do céu e queime. E venha fogo sobre o altar. Mas para o fogo vir sobre o altar, primeiro tem que consertar o altar. Porque fogo que cai em altar quebrado é heresia, é falsa doutrina, é aparência, é engano, é religiosidade. O casal entrou em acordo. Quantos casais cristãos que sabem que a conta da luz tem que ser paga e é gato, e vive anos e anos pagando gato, não pagando a luz, vivendo no gato. Não paga água,
Ah, mas a casa que eu comprei, quem fez foi fulano, mas agora a casa é sua. Aí às vezes o casal chama o pastor para fazer uma oração na casa. Meu Deus do céu, vida de pastor é terrível. Aí o pastor está orando e a casa está toda no gato. Deus abençoe essa casa. Só falta ouvir miau. Mas você como uma mulher cristã, você como marido cristão, você pode dizer, talvez a gente não tenha condições de resolver esse gato agora. Mas vamos colocar diante de Deus. Vamos colocar esse propósito diante do Senhor, para que o Senhor possa trazer tranquilidade no nosso coração. Tem um irmão que é policial, ele passou no concurso público, e ele fez uma abordagem em uma praia na Bahia, chamada Praia da Barra. Quando ele fez a abordagem, tudo certinho, quando chegou no quartel, o colega dele puxou R$100 e deu a ele. Na abordagem, o policial já puxou 200. O cara vai voltar e dizer que o polícia roubou ele? Ninguém vai falar isso. Você roubou meus 200. Então o cara perdeu os 200. Ele pegou os 100 e colocou no bolso. Quando chegou em casa, ele compartilhou com a esposa. Falou, rapaz, o colega fez uma abordagem lá, puxou R$200 do rapaz, me deu 100 e ficou com 100. Você acha que ele dormiu? A esposa dele falou, nós oramos para que você passasse no concurso público e nós fizemos um propósito com Deus. E Deus abençoou você com o concurso público. Nós não vamos aceitar dinheiro amaldiçoado nessa casa. Ele ficou com os 100 e no dia seguinte ele chegou para o colega e devolveu os 100. Aí o colega falou, mas no outro quartel os cristãos aceitavam. Ele, não, mas lá em casa não dá. Ou seja, ele encontrou uma mulher que não entrou em comum acordo com ele. Será que o casal, os dois, não vai entender que algo está errado? Aí às vezes tem pessoas que olham, mas o irmão trabalha em tal lugar, ganha um salário mínimo e tem tantas coisas, mas se você fizer um levantamento vai ter coisas que talvez seja errônea. Por isso que você não deve comparar a prosperidade de ninguém com a sua, porque você tem consciência que tudo que você tem é com suor, sem enganar ninguém. E orgulho no sentido positivo da coisa, se podemos considerar assim, tenha orgulho de tudo que você tem, mas que você chegue na sua casa e diga, tudo que eu tenho aqui é com suor do rosto, sem prejudicar ninguém. Somos casados, mas tem momentos que um do casal, um cônjuge vai ter que sinalizar, isso está errado. Você não pode concordar. E aqui a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz, que esse casal, eles entraram em comum acordo. Quando eu comprei a minha moto, eu não tinha habilitação. Aí a moça falou, estou com a moto, eu não quero que pague nada, só quero que assuma as parcelas. Uma oportunidade boa. Aí eu peguei a moto, não tinha habilitação. Todo dia que eu ia trabalhar, eu olhava para a moto na varanda do apartamento, assim, bem na parte de baixo. Aí eu olhei o primeiro dia, falei, não, eu não tenho habilitação, não posso pilotar essa moto porque eu não tenho habilitação. Aí fui trabalhar de ônibus e tal. Aí no segundo dia eu olhei para a moto e falei, não, eu não posso pilotar essa moto, eu não tenho habilitação. E eu pensava no processo de autoescola, tudo aquilo. No terceiro dia eu liguei a moto e funcionou. E eu fui trabalhar 1 dia, 2, 3, eu andava com o pescoço de girafa. Eu via a Blitz a 3 quilômetros, assim, ó, procurando Blitz. Mas o Senhor me deu vários livramentos. Teve um dia que eu sentia cheiro de Blitz na rua. Eu senti um cheiro de Blitz assim, encostei a moto, fui andando, encontrei um amigo meu que era policial. Aí falei para ele, rapaz, eu tô com minha moto aí, rapaz, eu tô sem habilitação. Ele, calma que a Blitz vai embora daqui a pouco, 5 minutos para as 12, o capitão vai liberar aí, você passa. Aí esperei, a Blitz foi embora, Aí teve um dia que a Blitz me parou, aí o policial falou, documento da moto e habilitação. Aí eu fui lá, peguei o documento da moto e entreguei a ele. Quando eu entreguei, que ele segurou, eu digo, não tenho habilitação. Ele segurou assim e tal. Aí olhou para mim, conversou comigo, falou, está andando sem habilitação? Eu digo, pô, estou sem habilitação. Da outra vez eu estava pilotando a moto, eu vi a Blitz, o que foi que eu fiz? Fiz a volta. Só que quando eu fiz a volta, tinha um policial escondido no poste. Quando eu fiz a volta, ele apontou para a minha pistola e me xingou de tudo que é nome. Eu com paletó, a Bíblia debaixo do banco, eu ia pregar na igreja. Aí eu parei a moto no meio da rua, peguei o telefone, não conhecia ninguém. Ele, parei com esse telefone e tal, parei com esse telefone, tira essa moto do meio da rua. Aí eu tirei a moto do meio da rua. Ele falou, rapaz, como é que eu estou fazendo uma blitz? Se você ver a blitz, você vai voltar. Se eu dou um bocado de tiro em você. Aí eu falei para ele, cara, eu estou indo para a igreja, cara. Aí ele falou assim para mim, eu tinha um relógio dourado, ele olhou para o meu relógio. Aí falou, mas a gente conversa. Eu digo, vou perder meu relógio. Mas eu não vou dar meu relógio a esse cara. E aí eu conversei com ele. O que eu estou querendo dizer para você
é que o final da história, eu tirei a minha habilitação. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai abusar da graça. A gente vai abusar da graça. O meu cunhado pegou uma moto sem habilitação. Na primeira blitz que ele foi parado, a moto foi presa, o cara teve que pagar 3 mil. Não devemos abusar da graça. Às vezes você precisa tomar atitudes na sua vida. Será que estava bonito para mim? Eu gosto de falar das minhas falhas, que às vezes a pessoa tem a visão de pastor que só acerta. Não, irmão. Talvez eu falando das minhas falhas encoraje você a dizer, cara, esse pastor é igual a mim, pensei que ele era Superman. Mas a gente não pode abusar da graça de Deus. Deus está dando livramento para a gente. Quantos casais que a gente sabe que biblicamente só pode coabitar com a mulher após o casamento? A Bíblia ensina isso. Quantos casais coabitam antes do casamento e Deus está dando livramento às vezes? Aí vai uma vez, vai duas, daqui a pouco vem um filho antes do tempo, tem que parar a vida, tem que trabalhar, cuidar da criança, muda toda a trajetória. Eu estou falando para quem é crente, porque tem aqueles que já têm a mente do mal, que já projeta para não escandalizar, faz tudo errado para não escandalizar. Mas a gente não pode abusar da graça de Deus, porque Deus a todo tempo está nos dando livramento e nos dando oportunidades. Mas esse casal aqui, eles acharam que ia sair bem na fita. Esse é o erro do ser humano, quando ele acha que vai sair bem na fita. Eu vou fazer, vai dar tudo certo, e no final eu vou cantar o hino da vitória. Só que no final vem a tragédia, no final vem o erro, no final vem a falha, no final vem o escândalo, porque abusou da graça de Deus. Você não é perfeito, você não é perfeita, mas não abuse da graça de Deus. Porque esse casal não morreu na lei, ele morreu na graça. E talvez tem morte que não vai ser física, vai ser espiritual. Espiritualmente. O pastor lá na Bahia contou um testemunho de um jovem que estava frequentando a igreja, e ele pegou uma ferramenta dentro da empresa, e quando ele estava saindo, estava lá a revista. O segurança olhando a sacola de todo mundo. Quando chegou na vez dele, o segurança falou, passa que você é irmão. Isso acabou com a vida daquele. Acho que para ele era melhor se o segurança achasse a ferramenta. Acabou com a vida dele. Ele viveu um trauma mental. Para ele se perdoar foi algo terrível na vida dele. Porque quando o segurança falou, passe que você é irmão, aquilo ali acabou com ele. E ele decidiu mudar a vida dele a partir daquele momento, de não fazer mais nada errado. Por quê? Porque ele não quer abusar da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, não precisamos subir uma escadaria ajoelhados, não precisamos ficar de joelho no milho, não precisamos fazer nenhum tipo de sofrimento para ser salvo, mas não abuse da graça de Deus. Saiba que tudo que você faz, Deus trará a juízo. Ah, mas eu já sou salvo, então o julgamento que Deus vai fazer não vai ser um julgamento de condenação, vai ser um julgamento de galardão. Existe uma gravidez conhecida como gravidez psicológica. A mulher, ela apresenta todos os sintomas de que está grávida. O corpo muda, sente enjoo, e depois vai ver que é psicológico. Existe o crente que pensa que é crente. Ele é um cristão salvo psicologicamente. Ele crê, parece, mas não houve um novo nascimento, porque uma das marcas de quem nasceu de novo é não ter prazer em abusar da graça de Deus. Não precisa ninguém estar cobrando de você, porque você tem uma consciência, você tem uma mente, e essa consciência que você tem, ela conduz você a não abusar da graça de Deus. A igreja estava no seu melhor momento, estava tudo lindo, tudo maravilhoso, mas esse casal mentiu ao Espírito Santo. E eu queria trazer para vocês algumas aplicações. A primeira aplicação: quando você peca, quando você fere o coração de Deus, Ele é o primeiro a ser afetado. Quando eu peco, primeiro eu estou ferindo o coração de Deus. Você lembra de Davi, que pecou? Olha a oração de Davi no Salmo de número 51. Contra ti somente pequei. Primeiro é Deus. Primeiro nós ferimos o coração de Deus. Primeira aplicação: quando nós abusamos da graça,
nós estamos ferindo o coração de Deus. Segunda aplicação, quando você vê o crente viver uma vida de qualquer forma, que ele não aceita a orientação da palavra, e que ele diz que vai ser salvo pela graça, e pela graça, e pela graça, cuidado, para não ser um cristão nominal, um cristão que é salvo psicologicamente, mas nunca houve uma verdadeira conversão. Cuidado, para não confundir bom comportamento com vida salva, porque tem gente que tem um bom comportamento. Tem até algumas pessoas que falam assim: ele só falta ser cristão porque ele é bonzinho, só falta aceitar Jesus, não bebe, não fuma, não se prostitui, só falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. É melhor beber, fumar, se drogar e reconhecer Jesus como pecador, do que não beber, não fumar, não se drogar e achar que não precisa se arrepender, porque eu nunca matei, eu nunca roubei. Já nascemos com o kit de Adão. Você já nasce devendo, você já nasce com o nome sujo no Serasa Celestial, mas o sangue de Jesus, ele limpa seu nome. O sangue de Jesus, ele pega o seu nome lá no Serasa e diz assim: está pago. E se o diabo for acusar você, ele mostra as mãos: está quitado, porque eu morri por ele. Ah, mas o meu pecado foi tamanho. O sangue de Jesus purificou você de todo pecado. Não é a metade, é todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há. Mas não abusa da graça, porque pode estar correndo o risco de ser um crente nominal, psicologicamente convertido. A terceira aplicação: você não é obrigado a concordar com o erro. Pode ser seu marido, pode ser seu namorado, pode ser seu filho, mas você não é obrigado. Aí o tempo vai passando, a gente vai ficando velho. Eu lembro quando eu comecei a namorar com Tamires, a gente dá risada. A gente fez um voto com Deus, e nesse voto, você não é obrigado a fazer voto, tá? Deus não depende de voto. Eu gosto sempre de fazer as observações para entregar tudo mastigado para você, para não sair na dúvida. Ah, eu estou na igreja lá que tem que fazer voto. Não, mas a gente como casal fez um voto e a gente falou: não, a gente só vai beijar com 18 anos. Eu conheci Tamires, ela tinha 15 anos. Antes dos 18 anos eu furtei um beijo de Tamires no shopping. Foi um assalto organizado. Aí Tamires, na época, né, a gente fazia muito uso do óleo, né? Tamires ungiu o corpo dela todo. Falou: meu amor, me ungi toda. Eu fui trabalhar no dia seguinte, o colega veio brincar comigo. Eu falei: cara, você tá brincando comigo, o diabo tá mandando dar uma paulada em você. O cara: o que foi isso, irmão? Eu fiquei atormentado porque eu dei um beijo na minha esposa antes dos 18. Que coisa, né? E hoje você vê jovens se conhecer na igreja e passa o sinal vermelho e está em paz. Eu digo: meu Deus, que geração é essa que não teme a santidade de Deus? Que geração é essa que não tem temor a Deus e quer que fogo desça no altar? Vai descer fogo de juízo. Que abusa da graça e continua fazendo as mesmas coisas, pregando, cantando, ensinando, e não é atormentada, não tem convicção de pecado. E quando você vai conversar: eu estou na graça, eu estou na graça, eu tomei a pílula da graça, eu estou na graça. Não abusa da graça, porque pela graça você foi salvo, mas não abusa da graça de Deus sobre a sua vida. Não abusa da graça, meu filho. Não abusa da graça, porque Ele morreu por você, foi algo sério. Ele foi crucificado no meu e no seu lugar, e foi algo sério. Mas se você vive na prática do pecado e não sente temor no coração, vive como casado sem estar casado e não tem temor no coração. A minha mãe dizia para mim assim: olha, filho, quem não respeita pai e mãe não respeita ninguém na sociedade. Eu cresci ouvindo isso. Porque se o filho não respeita o pai e a mãe, que dá uma casa para ele morar, que dá uma comida para ele comer, que dá um pão para ele comer, que ele toma café, que educa ele, não respeita o pai e a mãe, vai respeitar o motorista do ônibus? Vai respeitar o segurança no metrô? Não vai respeitar, porque começa de casa. E minha mãe me ensinou: filho, quem não respeita pai e mãe não respeita ninguém. Aí eu digo para você: se o homem não teme a Deus, vai temer o pastor?
Se não teme a Deus, é o pastor que vai dizer faça isso, não faça aquilo. Por isso que a nossa oração é que você tema a Deus, porque vai ter lugar que o pastor não vai estar, mas o Espírito Santo vai estar. Ore para que vocês tenham um pastor que tenha medo de Deus, porque vai ter lugar que as ovelhas não vão estar, mas o Espírito Santo vai estar. Mas pastor, estou fraco. Pastor, estou passando por uma guerra espiritual. Pastor, estou sendo tentado, eu estou pensando em jogar tudo para cima, eu tropecei, pastor. O que é que eu faço? Se você está se fazendo essa pergunta, é sinal de que você é templo e morada do Espírito Santo. Você não está feliz, você está inquieto, isso é positivo, isso é bom. Mas a minha oração é que você continue perseverando e não jogue a toalha, não desista da sua fé. Não compare a sua fé com a fé do outro. Ah, mas ele fez tudo errado e deu certo. Não, eu estava falando para o jovem. Tem jovem que é assim, não, eu vou para o mundo, vou fazer um bocado de coisa, depois vou para a igreja contar meu testemunho. Tem jovens que no primeiro assalto morreu. Outros abusaram da graça e ainda estão vivos. Outros na primeira oportunidade fez besteira. O Espírito Santo, Ele sabe de tudo que você faz. O Espírito Santo, Ele sabe de tudo que eu faço. Aonde eu vou, com quem eu vou, o que eu acesso, aonde eu estou colocando os meus olhos. Mas que você não abuse da graça. Ananias e Safira, eles abusaram da graça. Abusaram porque achou que poderia fazer qualquer BO e que não ia dar nada. Mas no Novo Testamento, Deus permitiu que esse casal morresse. Porque ele enganou a igreja. Ele enganou os irmãos, ele enganou o apóstolo, mas ele não enganou ao Espírito Santo de Deus. Se coloque em pé.
da ceia para nós não é um momento de tristeza, é um momento de alegria, é um momento de júbilo, de regozijo. E todas as vezes que nós nos reunimos para partir do pão, nós lembramos do que Ele fez por nós. Os elementos que lá Gustavo está acabando. Vamos orar. Amém. Todos pegaram, tem alguém se pegar um dos elementos, o pão, o suco. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, está escrito: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Obrigado, Senhor, nós te damos graças por essa oportunidade, que para nós é um privilégio, Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor, nós estamos dizendo: Maranata, Maranata. Ora bem, Senhor. Senhor, nós, todas as vezes que nos reunimos para participar da ceia do Senhor, para estar ao redor da sua mesa, é uma mensagem de esperança para nós, porque o Senhor vai voltar e tudo vai passar, como aqueles que confiam na graça, não que abusa da graça, mas que vive a graça com temor. Participemos todos do primeiro elemento, o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Você pode fazer assim, estender as suas mãos, como lindo coral. Você vai dizer assim: até que ele venha. É isso que nós fazemos, irmãos. Todas as vezes que nos reunimos para partir o pão e participar da ceia, estamos fazendo em memória dele. Fazer isso em memória de mim, até que ele venha. Participemos todos do segundo elemento. Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar a Ele, você pode bater uma palma para Ele se você quiser. Aqui você não tem vergonha, porque você está glorificando ao Deus que te salvou, ao Deus que te resgatou. Você